Bom dia a todos. Agora vamos fazer nossa oração para que o Aurélio possa aqui celebrar essa palestra maravilhosa conosco. Então, o Aurélio sempre traz palavras edificantes para que a gente realmente possa encontrar um conhecimento e um aprendizado maior aqui na casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática e do erro de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aurélio, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui nesse nosso primeiro encontro de 2026. O início de ano, que a gente possa ter um ano aí maravilhoso, de muitas realizações espirituais. Espero ter outros encontros com vocês no decorrer desse ano. E a gente reservou um tema um tanto quanto polêmico, nessa nossa primeiro estudo de 2026, falar sobre pena de morte na visão espírita. Alguém pode perguntar, mas por que um tema deste, né? Ainda mais no nosso país, em que isso não é uma questão adotada na nossa legislação, mas a gente escuta alguns debates acalorados desse tipo de tema, em discussões sempre muito polarizadas, né? Sempre muito carregados de ideologia. A gente percebe uma tendência das pessoas nos debates públicos, lembrando que nós vamos entrar num ano onde as discussões políticas vão ser muito intensas, né? E às vezes a gente percebe nessas discussões um retrocesso moral. Algumas pessoas defendendo a adoção dessa punição máxima nos nossos tribunais. Um sentimento de muita intolerância, de muito extremismo. Então é interessante a gente resgatar alguns conceitos cristãos com relação a este tema, como em tantos outros, né? Reforçar em nossos corações o que é que um cristão legítimo precisa adotar como argumentos e como ideias, não para levar para esses embates, mas para consolidar nos nossos próprios corações. Afinal de contas, o primeiro tribunal que entra em ação diante das circunstâncias é o tribunal da nossa consciência, né? Nós mesmos julgando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E a gente precisa consolidar algumas bases cristãs, algumas bases doutrinárias, para que a gente não venha a vacilar. Ser cristão é, antes de tudo, ter as ideias do Evangelho de Jesus no nosso cotidiano, não apenas dentro do templo religioso. Então eu trouxe aqui um texto, eu não consegui encontrar o autor, é um texto de internet. Estava intitulado lá como Seara Bendita, a autoria desse texto. E eu vou rapidamente fazer a leitura desse texto, porque ele traz as ideias básicas, as ideias centrais a respeito dessa temática, e daí a gente vai destrinchar e aprofundar um pouco mais na sequência, que diz o seguinte: à medida que a humanidade avança em sua jornada de evolução, é natural que questionemos e reavaliemos práticas que por muito tempo foram consideradas como parte integral do sistema de justiça. Um desses temas de discussão crucial é a pena de morte. Nosso progresso social e moral tem nos levado a repensar essa forma extrema de punição, vislumbrando um futuro onde a pena de morte seja totalmente abolida da face da terra.
Ao olharmos para as sociedades mais avançadas, percebemos uma tendência clara em restringir o uso da pena capital. Os direitos humanos, mesmo para os reconhecidamente culpados, têm sido cada vez mais respeitados, marcando um avanço significativo em nosso entendimento coletivo sobre justiça e moralidade. A lei de conservação, que nos concede o direito inalienável de preservar a nossa própria vida, nos leva a refletir sobre a necessidade real de eliminar o indivíduo perigoso da sociedade através da pena de morte. Há diversas maneiras de protegermos a nós mesmos e a comunidade sem recorrer à violência extrema. Além disso, é fundamental considerar a possibilidade de redenção e transformação do criminoso, mantendo sempre aberta a porta do arrependimento. A noção de justiça divina, expressa na pena de talião, nos leva a compreender que cada ação tem sua consequência inevitável, seja nessa vida ou em futuras existências. Aquele que causou sofrimento aos outros, inevitavelmente, experimentará o mesmo sofrimento em algum momento. No entanto, as palavras de perdão e compaixão de Jesus nos lembram da importância de perdoarmos aqueles que nos ofendem, buscando a reconciliação e o amor, ao invés da retaliação. Pois bem, esse texto, ele traz as principais ideias, as principais noções de justiça, referendando em nós sempre essa direção de sermos contrários a esta violência extrema, mesmo aos nossos irmãos em quedas, né, que são reconhecidamente culpados pelas leis da sociedade. Mas ainda assim, nós trazemos essa prática do extermínio dos criminosos através da pena capital. E isso é uma atitude social, jurídica, que sempre aconteceu no planeta, em todos os tempos. E nós cristãos temos um fato histórico e muito emblemático para nós, que é a execução pela pena de morte do próprio Cristo. Nós vamos lembrar que Jesus foi julgado pelos doutores da lei da época e sentenciado à pena da crucificação, pelo crime de traição e heresia, né, aos preceitos judaicos. E mesmo Jesus deixando todos os seus princípios de entendimento da lei do amor de Deus, ainda assim o mundo continuou a executar pessoas em nome do Cristo e em nome de Deus. Aí a grande parte dos seguidores de Jesus foram executados à morte. Paulo de Tarso, por exemplo, foi decapitado. Muitos dos seus discípulos sofreram também esse tipo de execução. Vários dos primeiros cristãos morreram no circo de Roma. E mesmo depois que a igreja romana assume para si, num sentido particularista, a doutrina do Cristo, acolhe para si a doutrina do Cristo, a igreja também continua condenando à morte pessoas consideradas hereges nas fogueiras inquisitoriais. Diversos monarcas assumindo na terra um papel divino, assassinam os criminosos, os traidores, nas sentenças de morte naquele tempo, pelo enforcamento, pela guilhotina. E ainda hoje, em vários países, em diversos mecanismos de mortandade, como a cadeira elétrica, continuamos a aniquilar aqueles que consideramos marginais. Muito bem. E como é que o Brasil, historicamente, se configura nesse cenário? Nós também herdamos do nosso colonizador Portugal esses dispositivos de lei que matavam os criminosos naquele tempo. Então tínhamos na nossa Constituição
a possibilidade do emprego, da pena capital. Logicamente, muito mais empregados naquele tempo aos escravos. Quando cometiam seus deslizes, quando fugiam, quando agrediam seus senhores, eram levados à pena do enforcamento. A última execução que nós temos relato histórico é datada de 1876, há 150 anos atrás. Foi a execução do escravo Francisco em Alagoas. Após isso, já na primeira Constituição do Brasil República, em 1891, é então abolido a possibilidade da execução, a pena de morte no nosso país. Exceto em uma situação. Se estivermos em situação de guerra e alguém cometer o chamado crime de lesa à pátria, um crime por traição, especialmente nos tribunais militares, então uma pessoa ainda no Brasil pode ser levada à sentença de morte. E por este fato, ainda que em exceção, infelizmente nós fazemos parte do grupo de 58 países, entre os 195 existentes no mundo, que ainda tem a possibilidade de executar criminosos com uma pena de morte. São estatísticas que elas podem nos apontar duas direções, um olhar mais pessimista ou um olhar mais otimista. Afinal de contas, há mais ou menos 200 e poucos anos atrás, praticamente todos os países tinham na sua Constituição essa possibilidade. Então, claramente, há aqui uma redução dos países que adotam esta lei, e há também uma redução do número de execuções dos países. E que quando nós pegamos os 10 países que mais executam a lei de pena de morte, a sentença por pena de morte, nós teremos ali na sua maioria países com regimes totalitários, ditaduras violentas, mas que estranhamente os Estados Unidos faz parte desse grupo de países. Mas há aqui uma clara tendência dessa redução. E quando nós buscamos na literatura espírita, o Livro dos Espíritos, eles nos deixam assim uma segurança com relação à tendência que nós temos de um dia, como disse o texto introdutório, de abolir definitivamente essa prática da face da Terra. E lá na questão 760 do Livro dos Espíritos, Kardec destina ali 6 questões para tratar sobre essa temática, quando ele vai falar da lei da destruição. E a questão 760 pergunta o seguinte: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E eles são muito seguros na resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidades de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Pois bem, isso aqui é uma resposta, uma ideia que foi nos trazida há mais ou menos 150 anos atrás. E a gente percebe realmente que isso que os Espíritos trazem com segurança é algo que está acontecendo. Porque tudo no universo de Deus está subordinado à lei do progresso. Todos os temas, todos os debates, todas as questões. Com o tempo, o homem vai evoluindo em moralidade e as leis expressam este progresso. As leis dos países vão refletindo essa evolução. Então nós precisamos trazer para nós essas bases, essas ideias, esses argumentos, consolidarem nos nossos corações, nas nossas consciências, como eu disse anteriormente, não apenas para os debates públicos, mas para que a gente possa também fazer esse juízo de valor. Ter esses argumentos muito claros para nós. Então vamos trazer algum deles, mas antes disso,
Vamos entender quais são os argumentos daqueles que defendem o uso da pena de morte. Aqueles que são a favor da pena de morte. Quais as ideias são defendidas por esse grupo de pessoas? Bom, a primeira ideia é o repúdio ao crime hediondo. Mas o repúdio ao crime hediondo é algo nobre, é algo legítimo. Mas há aqui um contrassenso daqueles que são a favor da pena de morte. Porque eles estão repudiando o crime hediondo, cometendo outro crime hediondo. Afinal de contas, sentenciar um ser humano a esse tipo de pena, ou seja, a partir do momento em que ele recebe essa condenação e passa por todo esse momento de tortura psicológica, aguardando trilhar o corredor da morte. Uma morte muitas vezes degradante, humilhante, assistida pelos parentes da vítima. Em alguns países, feito em praça pública, é um ato público. Isso é, sim, um crime hediondo. Muito bem, mas ainda há a defesa de que quando nós temos na nossa Constituição essa possibilidade, é uma forma de suprimir o crime, de inibir os criminosos, frear seus ímpetos violentos. Mas quando nós buscamos nas estatísticas de alguns países, e aqui nós ficamos reféns de países que expõem esses números, né, que a maioria deles nós não temos acesso aos números, mas nos Estados Unidos, estados que não prevê na sua Constituição a pena de morte, têm taxas de crime hediondos menores do que estados que prevê a sentença à morte. Então a gente percebe com esses dados, com esses números, que isso não é uma forma de frear, de suprimir, mesmo porque aqueles que agem de forma violenta não estão agindo racionalmente, são tomados por ímpetos de violência, por passionalidade, por uma mente doente. Então definitivamente não é uma forma de inibir a criminalidade. Muito bem, há um outro argumento em defesa que é a punição em conformidade. Quem tirou a vida deve perder a vida. Mas não estaríamos aqui falando de uma lei muito arcaica e primitiva? Não seria aqui um resgate, voltando a milênios atrás, da chamada lei de Talião? Do olho por olho, dente por dente? E não é tempo de revisarmos essas nossas noções de justiça? Depois de 2000 anos do Cristo na Terra, trazer uma noção de justiça um pouco mais humana, um pouco mais fraterna. Mas ainda tem um outro argumento. É uma forma de alívio à família da vítima. Bom, em primeiro lugar, que a matar o agressor definitivamente não vai trazer nenhum tipo de alívio àquele que perdeu um ente querido. Não vai trazer o ente querido à vida novamente. Para isso, Jesus tem outras receitas mais eficazes. A maior delas, o perdão, por mais difícil que seja. Mesmo porque quando ficamos conectados a esse vínculo do ódio, da retaliação, do sentimento de vingança, isso intensifica ainda mais a dor. Porque estamos ali de alguma forma algemados ao agressor, estamos vibrando na mesma frequência do agressor, presos pelo sentimento de vingança, e isso intensifica ainda mais a dor. Definitivamente não traz nenhum tipo de alívio. Muito bem, meus irmãos, então, pelo menos aonde eu consegui buscar, esses seriam os argumentos a favor que facilmente nós refutamos, que facilmente nós combatemos.
Mas quando nós fazemos o outro papel agora de trazer argumentos contrários à adoção da pena de morte na legislação humana, sobram ideias, sobram argumentos. Mesmo antes de entrar nas ideias cristãs, nos preceitos do Espiritismo. Quer ver um exemplo? O ser humano é imperfeito, certo ou não? Sendo assim, as suas leis também são imperfeitas. E por isso a aplicação das suas leis também são passíveis de erros. Se nós condenamos uma pessoa à morte, e depois de executada a sentença nós descobrimos que ela é inocente, não há mais a possibilidade de reparação. Bom, se nós prendemos essa pessoa que consideramos culpados, e descobrimos uma falha no processo do julgamento, e isso acontece a todo instante, nós podemos restituir a ela a liberdade, o Estado pode indenizá-la, enfim, há tempo ainda da reparação. Além disso, estabelecer o extermínio de pessoas, dos criminosos do nosso país, é assumir o Estado, o seu fracasso, a sua ineficiência em regenerar pessoas. É entender os nossos sistema carcerário como uma escola para o crime, em que as pessoas saem mais violentas do que quando elas entraram. Mas muitos podem dizer agora que eu vou fazer o contrário, né? Eu vou tentar refutar esses argumentos, mas muitos podem dizer, mas isso não é obrigação do Estado. A educação das pessoas não é responsabilidade do Estado. O Estado não tem condição para isso. Bom, aí a gente precisa pesquisar mundo afora e ver o que os outros países mundo afora estão fazendo. E aí a gente busca, por exemplo, a Noruega, que possui um sistema carcerário que mais parece o educandário, um reformatório humano. Onde essa instituição, inclusive as prisões de segurança máxima, possui ali no seu corpo de colaboradores, guardas, né, naturalmente, mas também professores, terapeutas, psicólogos, que tomam para si a função de regenerar os detentos, que tem o propósito de reconduzir essas pessoas à sociedade, ressocializar essas pessoas ao longo do tempo. É uma Constituição que adota a pena máxima de 21 anos de prisão, mas que a maioria dos detentos não precisam chegar a este tempo. E que tem uma taxa de retorno ao crime, né, de reincidência ao crime, de menos de 20 anos, a menor da Europa. Ou seja, é um modelo que está dando certo. Pois bem, mas alguns podem dizer, mas é um modelo caro. É muito caro para o Estado. Engano. Modelo caro é o nosso. Porque nós não paramos de aumentar a nossa população carcerária. E por mais que nós estamos o tempo todo devolvendo criminosos não regenerados à sociedade, eles precisam voltar depois. Afinal de contas, eles não foram regenerados. Nós precisamos investir cada vez mais no aumento de espaço nos nossos presídios. Ou seja, este modelo da Noruega está dando certo e precisa ser copiado. Resumindo, meus irmãos, não existem argumentos racionais que sustentam a adoção da pena de morte como uma medida legal de punição, exceto o desejo de vingança. Um sentimento contrário aos preceitos de Jesus. Preceitos estes que, quando nós trazemos para a discussão, aí sim, sobram argumentos irrefutáveis para combatermos essa ideia.
Porque o Evangelho de Jesus é a defesa da vida em todas as circunstâncias. Nós aprendemos com Jesus e o Espiritismo vem aprofundar nessa ideia de que a escola da vida é oportunidade de redenção humana. Até o fim. Até a última gota. E nós não temos o direito de querer fazer o papel divino de reduzir esta oportunidade da vida alheia. De suprimir a possibilidade da criatura humana de se regenerar, mesmo que no seu último instante de vida. Afinal de contas, é pela dor, e às vezes pela dor extrema, que a criatura humana é levada ao processo de despertar de consciência. Como na parábola do filho pródigo, que experimenta na sua queda moral, naquele momento de total falta de dignidade, quando estava no fundo do poço, que ele resolve voltar, fazer o caminho de volta e retornar à casa do Pai. E quando nós aniquilamos uma vida, nós estamos impedindo essa possibilidade. Num momento tão grave da humanidade, que estamos enfrentando esta virada, estamos enfrentando esta transição de um mundo que será em breve regenerado. Onde irmãos em queda, depois de séculos sem a oportunidade da reencarnação, estão vivendo talvez a sua última oportunidade neste planeta. Por isso a psicosfera anda tão pesada. Por isso esse sentimento aparente de que estamos retrocedendo, mas é porque justamente estamos dando, nós como humanidade, estamos tendo essa última oportunidade para muitos de irmãos há séculos endurecidos no mal. Nós não poderemos ser aqueles que, como sociedade, vão tirar essa oportunidade. Então o Espiritismo nos ensina isso. É a fé raciocinada que nos leva a entender que o campo da matéria é a escola de regeneração e de redenção. O Espiritismo nos ensina os 4 elementos necessários para a formação da vida, no qual o Espírito é a nossa essência, né? Como diz a resposta dos Espíritos, né? O que é o Espírito? O ser inteligente que povoa o universo, mas que acompanha consigo uma espécie de corpo espiritual, ou também chamado perispírito, composto ali por uma matéria mais sutil, mais etérea. E esse sim nos acompanha, independente da dimensão espiritual ou material que estamos vivendo. Aí nós temos o corpo físico, essa matéria mais grosseira, mais densa. Essa se perece com a morte, mas aí nós temos o 4º elemento onde eu quero chegar, que é o fluido vital. Pois bem, o que é o fluido vital? O fluido vital é uma porção energética que tem a função de animar o corpo. Sem o fluido vital, o corpo é matéria inerte, não serve para nada. Então o fluido vital, ele traz a vitalidade, ele anima, ele traz a vida, define a vida para nós. É uma espécie de presente de Deus para que a gente possa cumprir a nossa programação espiritual. Mas o fluido vital que recebemos, que somos presenteados, é uma porção perfeita e condizente às realizações que temos a cumprir no nosso plano reencarnatório. Ele é totalmente proporcional, não em tempo. Nós não chegamos aqui com um tempo programado de vida, porque o nosso tempo, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Mas nós temos uma porção energética proporcional às nossas realizações espirituais e precisa ser consumida até o fim. E todas as vezes que de alguma forma nós reduzimos o uso dessa energia, nós estamos levando para uma outra vida este compromisso. E essa discussão vale para qualquer tipo de morte provocada.
Ela vale para a pena de morte, vale para o aborto, vale para a eutanásia, vale para o suicídio, vale para os assassinatos. Todos os tipos de morte provocada, nós estamos levando uma vida comprometida para a frente. Que necessariamente terá que voltar à arena do campo físico com este compromisso, porém agora, trazendo os estigmas, os traumas, os complexos, as perturbações da vida anterior. Com provações muito mais complexas, que a gente percebe desde a primeira idade nas crianças perturbadas, com pânico, com medo da vida. Então veja de que forma nós estamos complicando as nossas, porque sempre estaremos ali, é uma via de mão dupla, né? Essas responsabilidades, daquele que perdeu a vida e daquele que tirou a vida. Então essa é definitivamente uma agressão à lei de Deus. Portanto, o principal parâmetro de evolução da humanidade é a observação do seu senso de justiça. Nós progredimos à medida que o nosso senso de justiça ele vai se aproximando da justiça divina. Até um ponto que nós não precisaremos mais das nossas leis específicas. Iremos viver num futuro distante, baseado no senso na justiça divina. E não teremos mais que fazer as nossas adaptações conforme os nossos gostos, conforme os nossos interesses. Né? Nós vamos progredindo em ética e moralidade. E aqui há uma diferença. Eu escutei esses dias atrás uma definição de ética que eu achei perfeita. É uma definição assustadoramente simples. O que é ética? A ética é a obediência àquilo que não é obrigatório. É diferente de moral. Porque o senso moral, ele varia em cada coletividade, em cada tradição, em cada país. Às vezes de pessoa para pessoa. O senso moral é o descortinar das leis divinas na nossa consciência. Nós já falamos muito sobre isso em outras situações, né? Cada um individualmente tem este processo de moralização. E da mesma forma, cada coletividade também vai evoluindo no seu senso moral. E trazendo essas definições de regras de moralidade. Vou dar um exemplo. Em muitos países árabes, se um homem tiver dinheiro suficiente, ele pode ter várias mulheres. E isso não é imoral lá. No Afeganistão, uma mulher não pode sair à rua mostrando sua face, mostrando seus cabelos. Porque isso seria um ato de imoralidade. Quando nós trazemos para a nossa realidade do mundo ocidental, um homem ter várias mulheres é um ato imoral. Ao contrário. E aqui as mulheres podem tranquilamente sair às ruas mostrando suas faces, e isso não é nenhum tipo de moralidade. Percebam, então, o que é moral e o que é ética. A ética é a obediência àquilo que não é obrigatório, ou seja, países que têm suas leis, que têm muitas leis, e suas leis são muito duras, são países pouco éticos. Quando todos forem éticos, não precisaremos mais de leis. Percebam? Muito bem. Então, no progresso da humanidade em ética e moralidade é quando nós estamos alçando patamares em que nossas leis vão se aproximando às leis do Código Divino. E isso é muito fácil observar quando nós trazemos a evolução do significado da lei de Italião, que nós já comentamos. Porque a lei de Italião é datada do primeiro Código Civil que se tem notícia. O Código de Hammurabi, na antiga Babilônia, de mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. É lá que foi dito os primeiros preceitos de um Código Civil e é onde é inaugurado a chamada lei de Italião. O olho por olho, dente por dente. Que naquele tempo foi um avanço.
Porque essa lei traz um aspecto de proporcionalidade às penas. Antes deste conceito, as penas eram muito desproporcionais. Um homem que tivesse a sua ovelha roubada, ele se sentia no direito de ir lá e dizimar a família do ladrão. Se alguém ofendeu a minha honra, eu vou lá e corto o braço do agressor. Enfim, era sempre muito desproporcional. Então a lei de Italião vem trazendo este ajuste, essa proporcionalidade entre a pena e o crime. Essa lei, posteriormente, foi novamente observada na constituição do judaísmo, lá nos livros do Velho Testamento. O livro de Êxodos fala sobre ela, o livro de Levítico vem falar novamente, mas agora atribuindo essa lei a uma lei divina, em que Deus pune, porque aquela tradição via Deus como um Deus punitivo, pune a humanidade em conformidade com o seu crime. Porém, os homens do Sinédrio se achavam na prerrogativa de representantes divinos, então achavam que podia matar os assassinos e entre outras penalidades. Pois bem, a lei de Italião foi extinta do nosso Código Moral? Não. Ela foi revisada. Ela foi ressignificada por Jesus. E que agora a doutrina espírita vem aprofundar naquilo que Jesus não teve condição de aprofundar naquele tempo. E vem nos ensinar que a lei de Italião nada mais é do que uma lei divina, a lei de causa e efeito. Onde nós iremos colher na proporção em que nós plantarmos. A colheita é condizente ao plantio. As consequências dos nossos atos estão em conformidade com as nossas decisões, mais ou menos felizes, mais ou menos acertadas. Eis a lei de Italião novamente, trazido para nós, mas sobre uma nova roupagem, uma filosofia mais abrangente, né? Mais moralmente mais evoluída. É aqui que está agora o entendimento do olho por olho, dente por dente, que Jesus já falava naquele tempo. Quando ele diz a Simão Pedro, né, quando Jesus está ali recebendo a ordem de prisão, que Simão Pedro pega a sua faca, corta a orelha do soldado e Jesus diz a ele: Simão, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje nós conseguimos entender o que tem por detrás dessa metáfora. E os espíritos, lá na questão 764, explicam de uma forma muito interessante. Ele pergunta o seguinte: disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de Italião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Eu gosto da resposta dos espíritos, porque às vezes eles são contundentes, eles são até intensos. Olha o que eles dizem. Tomai cuidado. Quer dizer, chama a atenção até de quem está fazendo a pergunta. Então, tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de Italião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Aí olha como é que eles continuam aqui. Mas não vos disse ele também, perdoai os vossos inimigos? Quer dizer, primeiro o que ele está dizendo aqui é que sim, a pena de Italião, ela está hoje sobre um novo olhar, sobre um novo prisma de entendimento, que é a lei de causa e efeito. Mas é uma lei aplicada por Deus, e não pelos homens. Mas Jesus também não ensinou a perdoar os inimigos, ou seja, você leva ao pé da letra algumas coisas, mas esquece de outras. E o amor aos inimigos? E a recomendação de reconciliar sem demora com os nossos adversários, onde fica?
dentro desse entendimento, dentro desse senso de justiça. Portanto, é Deus que aplica a lei. Deus é o grande legislador do universo. E por isso eles perguntam na questão seguinte: que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem ao lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicado em nome de Deus, e os que impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Pois bem, meus irmãos, Jesus trouxe esse novo senso de justiça para nós, que ainda nós temos muita dificuldade de compreender e de aplicar. E ser cristão é, acima de tudo, colocar Jesus como uma grande referência. É fazer aquele exercício a todo instante, todos os momentos em que estamos numa cilada, numa encruzilhada moral, ideológica, a gente precisa rapidamente fazer essa pergunta íntima: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus pensaria sobre isso? Então, sobre esse tema que estamos debatendo hoje, vale essa pergunta. Se indagado o que você pensa sobre pena de morte, vamos fazer essa pergunta: o que Jesus pensava a respeito disso? Aí alguém pode dizer: mas Jesus não falou sobre isso especificamente. Será que não? Será que Jesus não falou sobre essa temática naquele tempo? Quem lembra daquela história da sentença da mulher adúltera? Todos vocês já conhecem essa história, né? A mulher foi sentenciada à morte dos tribunais daquele tempo. Então os doutores da lei levam à praça pública para a execução da sentença, mas encontram, não esperavam, né, por isso, encontram lá a justiça em pessoa. Ao aproximar de Jesus, Jesus estava ali riscando na areia. Estava fazendo nada, né? Riscando na areia. Eles chegam até Jesus e dizem a ele: essa mulher foi pega em adultério. Ele continua riscando na areia, como quem diz: isso para mim é fofoca, eu não me envolvo em fofoca. Igual a gente faz hoje, né? As praças públicas agora são as redes sociais, né? É lá que as pessoas são apedrejadas a todo momento. E quando alguém lança uma fofoca, nós também ficamos lá só riscando na areia, né? A Maria traiu o João, mesmo? Hã? O João não. Com quem? Aonde? Aí sempre tem alguém que fala assim: eu sempre soube que ela era uma pessoa imoral. Tem 100 pessoas no grupo de WhatsApp, 99 pessoas colocam a sua opinião, fazem o seu julgamento, atiram as suas pedras. Mas Jesus não, Jesus ficou riscando na areia. Não satisfeitos, os doutores da lei provocam Jesus a dar o seu parecer jurídico. Então eles dizem: mandam os preceitos judaicos que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Opa, aí agora eu preciso me posicionar, pensou Jesus, né? E aí ele deixa e eterniza para sempre a célebre frase: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pois bem, esse é o parecer de Jesus. Se nós não tivermos outro melhor, é só repetir a mesma frase. O que você pensa sobre a pena de morte? Se você tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A continuação dessa história, ela é igualmente bela. Porque aí Jesus fica a sós com aquela mulher. Havia salvado a sua vida, porque por muito constrangimento, todos deixaram o recinto, ela não foi apedrejada.
Só que aí ela salva a vida dessa mulher pela segunda vez, deixando para sempre, para ela e para todos nós, uma grande lição. Porque ele pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, todos se foram. Pois eu também não a acuso. Vá e não peques mais. A maior autoridade moral que já pisou no planeta. Naquele momento abdicou da posição de julgar e tomou para si a função de educar. Porque todos os posicionamentos jurídicos de Jesus eram baseados em uma lei que hoje nós conhecemos através da doutrina espírita. A lei, no singular, de justiça, amor e caridade. Esse é o senso de justiça de Jesus e de seus prepostos. Esse é o senso de justiça que um dia as leis humanas irão observar. Mas é uma jornada, como disseram os espíritos, num momento ainda muito distante de nós. Um dia essa noção fará parte dos nossos códigos de leis. Por enquanto, fiquemos com os exemplos de Jesus para consolidar em nós essas noções. Com a história que eu finalizo aqui, em que Jesus, conversando com o doutor da lei naquele momento, Nicodemos, o homem respeitado do Sinédrio, que vai até Jesus à escondida para justamente perguntar sobre essas questões. Dizendo, Senhor, como é então que eu faço para alcançar o reino de Deus? Jesus responde, se quiser alcançar o reino de Deus, necessário se faz nascer de novo. Ou seja, nós precisamos de múltiplas existências para expiar os nossos erros do passado e para, através das dores probatórias, ir progredindo patamar por patamar, passo a passo. Como disse Emmanuel, certa feita, o Evangelho de Jesus avança palmo a palmo, um coração por vez. Essa é a escada de ascensão, onde um dia encontraremos ou atingiremos esse estado de espírito que Jesus metaforicamente chamava do reino de Deus. Nicodemos não entendeu absolutamente nada. Ele foi embora mais confuso do que chegou. Porque Jesus tinha essa medida, né? As verdades, elas não podem ser impostas, as verdades precisam ser lentamente digeridas. É como o alimento do corpo. Precisa ser consumido em conformidade, na quantidade certa, senão nos causa indigestão. Jesus tinha essa dose para cada um. Porém, a conversa continua, porque estava ali o seu discípulo Tiago. Tiago, observando aquela conversa de Jesus com Nicodemos, faz uma ponderação. E diz, mestre, sou capaz de compreender melhor agora a respeito dos mecanismos de resgate da lei de Deus. Porém, somos obrigados a aceitar que no mundo haverá sempre a necessidade de haver um clima de sofrimento, de escândalo, de ressentimento, de ódio. Afinal de contas, para que alguém possa saldar um débito, é necessário que outro tome o seu lugar, contraindo o mesmo débito. Olha, como é que Tiago ainda estava muito baseado nas leis antigas, do olho por olho, dente por dente. Mas Jesus entende que com Tiago ele poderia aprofundar um pouco. Então ele o adverte. E diz, até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Também como todos os homens, até tens pensado, mas não tens sentido. Acaso não ponderastes ainda que a primeira lei de Deus é uma determinação de amor? E que antes mesmo do não matarás, não adulterarás, vem, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força e de todo o entendimento. Como pode alguém amar ao Pai, aborrecendo-lhe a obra? É então que ele faz uma conclusão majestosa. E ele diz, coloca o amor acima da justiça dos homens, e tem ensinado que apenas ele é capaz de cobrir a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Italião, seremos obrigados a aceitar que sempre que houver um assassino, haverá mais tarde um homem que precisa ser assassinado. Com a lei do amor, no entanto, compreendemos que verdugo e vítima são dois irmãos,
filhos de um mesmo Pai. E basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste de vez os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Queridos irmãos, com essa história, fazendo esse desfecho nessa nossa análise, que a gente possa de uma vez por todas entender que nós cristãos precisamos progredir o nosso senso de justiça e fazer com que os tribunais de nossos corações sejam mais humanos, mais pacíficos e que possa sempre abarcar as nossas bases morais a lei do amor de Deus. Um bom domingo a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Aurélio. Obrigado. Sempre quando a gente sabe que as suas palestras, a gente fala, nós vamos ganhar um presentão domingo. Eu que ganho. Muito obrigada. E contamos em 2026 com você aqui conosco. Amém. Pessoal, vamos agora para o passe, mas antes temos uns recadinhos. Na segunda, a gente tem os estudos, está aberto para quem quiser vir, aprender, tirar dúvida. O horário é das 7 até às 8. E a evangelização já está a todo vapor. Então, quem tem as crianças, os adolescentes, a gente está aqui firme. E uma outra coisa que, quando a Anita sugeriu no domingo a palestra, falando que para a gente seguir igual o professor Eurípides Barçanufo fazia em Sacramento, a palestra com o café da manhã, já vai, eu nem lembro mais quantos anos faz. Era uma vez por mês, depois passou 2 e depois todos os domingos. Então a gente sugere, quem puder, trazer garrafa de café, trazer alguma quitanda para o nosso café ficar bem substancioso. Então vamos lá para o passe, pessoal. E depois, quem for tomar o passe, fica aqui, perto dessa porta, e quem está em tratamento na maca, lá no fundo. Então, nesse momento, quase finalizando a nossa manhã, pedimos a Jesus que, através da sua medicina celestial, permita que toda a equipe espiritual dessa casa envolva a todos aqui encarnados e desencarnados, derramando o remédio perfeito para cada um de nós. Agradecemos, Senhor, esta casa, agradecemos, Senhor, essa oportunidade e agradecemos, Senhor, pela vida do nosso palestrante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus está presente, viva Jesus em nossos corações.